Armadilhamon hiperdigivolve para Digimon, a sabedoria profunda. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Olha só com quem eu tô. Além de ser um dos maiores profissionais que eu conheço, tanto como ator, como diretor, né, como dublador, ele é um gênio. Eu tenho que ficar atento porque ele é rápido nos trocadilhos. Olha só com quem eu tô, gente. Gustavo Nader, muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar do canal, meu amigo. Meu amigo, a gente já tá tentando se ter um tempo. Eu te agradeço a paciência, agradeço você ter feito o convite. O canal é muito bonito e o trabalho que você faz é de uma elegância ímpar. Poder falar de arte, né, e falar de dublagem é muito necessário. A gente sabe que muitas pessoas acham que é um subtipo de arte, que na verdade não é. Versão Dublada. Vai ser a primeira vez na história do canal que eu vou começar perguntando não sobre seus trabalhos como dublador, mas sim como seus trabalhos como diretor, assim, porque você é um dos maiores que nós temos. Fala pra mim, qual que é a magia? Eu, antes de tudo, assim, comecei a fazer dublagem com, acho que devo fazer 30 anos agora em dezembro. Eu sei que eu fiz o Tira no Jardim da Infância, foi meu primeiro trabalho. Por que eu tô falando isso pra gente chegar no diretor? Eu tinha uma questão que eu comecei a crescer, não, que eu tenho 1,60 ainda, mas eu comecei a ficar mais idoso, com 15, 16, 17, e eu não tive uma muda vocal para uma voz adulta pesada. Lembra uma voz até de um adolescente, muitas das vezes. E aí eu tinha essa questão. Eu falei assim, cara, eu sei fazer o ofício, eu gosto, mas eu tô enxergando que eu posso não ter papéis mais pra frente. Teve um dia que vi na televisão a entrevista de um tal de um Daniel Filho, um diretor. Caramba. Ele falou assim, cara, eu quero estar atuando sempre, mas eu não posso trabalhar sempre com TV, que eu tenho que descansar a minha imagem. Aí ele viu o cara que tava atrás do monitor, o diretor, ele fala, todos os trabalhos ele pode fazer, porque ele não tá aparecendo. Aí eu falei assim, cara, é isso. Eu tenho que tentar intermediar a minha necessidade de ego, de aparecer pra ser o ator, pra fazer o trabalho, pra eu fazer as outras pessoas entenderem como podem fazer o ofício delas cada vez melhor. Quando você vê que o filme todo, ou o desenho todo, ou a obra toda, ou o jogo todo, ele tá bem alinhado, a figura imperceptível do diretor é a que paira. E esse que é o grande barato de você ser diretor, é você se colocar um passo atrás pra poder ver o cenário geral, ter a confiança daquele ator, porque é um trabalho novo. A pessoa tá entrando ali e ela tem um grau de insegurança. Tem uma entrevista de uma menina, ela é atriz, faz algumas coisas, Fernanda Montenegro. Uma repórter perguntou pra ela, você fica nervosa ainda quando você entra no palco? Aí ela fala assim, o dia que eu parar, eu largo de ser atriz. É de fato uma coisa que você sempre tem que ter, porque é um caráter que faz você refletir sobre se aquilo que você tá fazendo é válido artisticamente ou não. Todo projeto novo que eu vou fazer, no dia anterior eu não consigo dormir direito, mesmo estando dirigindo aí há alguns bons anos. Galera, se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, vai ajudar muito. Quando você se inscreve, ajuda a dublagem brasileira, me ajuda particularmente e ajuda a gente a promover a dublagem. Então deixa um like no vídeo, porque aí ele vai ser impulsionado por outras pessoas e você também ajuda a dublagem brasileira a crescer cada vez mais, porque quanto mais pessoas falam sobre a dublagem, mais pessoas que não falavam sobre a dublagem vão começar a receber esse conteúdo. Então se inscreva no canal. Quem é que vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar a me meter em encrenca? Quem vai ficar rolando naquela caca comigo? Você perguntou qual é a magia. Eu acho que são vários componentes. A minha história de vida de direção é muito associada com a minha de artista. Eu pensava assim, cara, eu tenho uma voz que ela é leve, mas ela tem muito metal, é uma voz muito marcante. Então eu tenho que ser muito bom fazendo várias linhas de interpretações diferentes e com vários tipos de vozes que eu posso tentar alcançar. Então a minha reflexão e incessante busca por esse ser o meu diferencial é o que eu tento trazer para a minha direção. Tentar encontrar no ator as potencialidades e fazer com que caminhos de facilitação aconteçam para o trabalho. Esse é o meu primeiro pressuposto de direção. O segundo, deixar o ator à vontade, porque ele tem que propor aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Como diretor, ter a sensibilidade de alcançar e ver se aquilo que ele propôs é o necessário para a obra ou não e como você leva esse cara até que seja isso. Vê, é atrelado ao ponto 1. Você tem que ter um desapego até às suas ideias. A gente teve o falecimento do Isaac Bardavi recentemente. O Nietzsche, ele tem uma frase que a arte existe para que a verdade não nos destrua. O Isaac, ele levava isso para a vida dele enquanto artista, entende? Orlando Drummond, Isaac Schneider, Paulo Flores, Júlio César. Você vê as pessoas de referencial na profissão, em
que o trabalho continua, ele existe, porque essas pessoas, fundamentalmente, faziam isso com um amor extremo. Quando eu dirigia o Isaac, eu tinha que estar milhões de vezes mais atento, porque quando você chega num nível desses, o que o cara lê parece correto sempre. Ele fazia um anão no World of Warcraft maravilhoso, eu olhava, falava, peraí, Isaac, ele, não, meu filho, vamos gravar o próximo. Eu falei, calma, Isaac, essa frase aqui, você falou diretão assim, deu a entender que era verdade, ele tá sendo irônico. Aí ele, mas como é que eu vou saber, meu filho? Eu falei, não, Isaac, eu tô te falando, só pra você fazer. Aí ele fazia, aí tu falava assim, cara, Meu gênio. tem uma coisa que as pessoas, elas têm a mania de achar que é talento. Nossa profissão, essencialmente, é 10% de talento. Sim, claro. Prática, treino, estudo. Então, eu comecei a interceptar todo o tráfego da sua rede. Foi quando reparei uma coisa estranha. Foi quando decidi hackear você. Lindo isso tudo que você falou, porque principalmente é um trabalho de humildade. Você aprende a tua vida inteira, você pega todo esse aprendizado, essa bagagem, você leva pra frente de uma tela, de um microfone e você deixa tudo guardado dentro da sua mala pra você ser aquilo que tá na tela. E o trabalho do diretor, como você bem falou, é mais ainda, porque às vezes o diretor não é nem reconhecido, digamos assim, porque ele não fala, ele dá a condução. A gente percebe que o trabalho é bem feito, não só unicamente pelo dublador, é todo um conjunto, é o técnico, é a mixagem, é a tradução e o diretor. Então, nós como fãs notamos essa diferença entre uma dublagem bem feita e uma dublagem que não é tão bem feita, é o coração que tem que ser o principal combustível disso tudo. E esses exemplos todos que você falou, de todos esses dubladores, não só inspiram muitas novas gerações, como todo o legado que eles fizeram dentro aqui. Bonito que você falou sobre legado, porque eu me questiono o que eu quero deixar de legado, não só enquanto artista, mas como ser humano. Sou casado, a Clara tem 5, o Rafael tem 3. A relação, ela passa a ser muito... O que eu vou deixar? Muitas das vezes, você como diretor, você vai pegar atores que querem, eles entram de costas no estúdio, né, se dizia antigamente. Teve uma vez que eu estava fazendo um trabalho, todos nós temos questões o tempo inteiro, mas estava com algumas questões aparentes, vamos colocar assim. Ele tinha 2 frases para fazer, eu falei, vamos ver o vídeo inteiro, são 3 minutinhos de vídeo, mas é muito importante, não, vamos gravar. Aí eu contei toda a história do projeto, falei assim, é um jogo, eu só tô no projeto porque a gente tem liberdade. Eu expliquei que cada fala dele refletia um momento histórico que estava acontecendo, ele entendeu aquilo, foi pro estúdio, a gente construiu um negócio juntos. E ele me agradeceu depois. Cabe ao diretor, assim, conversar com as pessoas. Eu dirigi o Moreno no Person of Interest. Falei, vou fazer muitas perguntas, Moreno, eu tô entrando no projeto agora. Aí ele, gostei de você dirigindo. Mas por que, Moreno? Porque você sabe o que você quer. Quando você pede pra trocar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, é porque precisa fazer. Cara, é brilhante isso, de verdade, assim, eu fiquei muito feliz de ter começado essa parte como diretor. É isso, né? A direção, quem falou brilhantemente bem sobre essa comparação, foi o Hermes Baroli, quando ele veio aqui no canal, né, que seria o diretor, o técnico do futebol, os jogadores seriam os dubladores. Então, os dois têm um trabalho importantíssimo. E eu vou além disso, eu te digo o seguinte, todas as entrevistas que eu faço, eu acho que cabe ao diretor um outro papel, o de ele assumir a obra dele quando a obra não está boa. É responsabilidade sua, é sua escalação. Mas eu não escalei, foi o estúdio. Mas você está dirigindo. Passa a ser uma coisa muito parecida com o que é o cotidiano da nossa sociedade. Teve um rio poluído no norte do país, em que todo mundo reclamava do governo. Aí o menino foi, seus 10 anos, chegou lá no exército. A gente tá com um rio poluído lá, quero falar com o general. O que você quer, meu filho? Não, eu quero falar porque, assim, a gente precisa ir lá despoluir o rio. Você é um menino. Mas tem que ir lá despoluir o rio. Os caras foram lá. Aí fez um mutirão de pessoas locais. Aí você se pergunta, tem 10 anos o menino, 12, sei. Fez a diferença. Se você assume esse papel na sua vida, você tem que ter a responsabilidade enquanto diretor disso. Nunca seja normal. Este é o lema de Unstoppable. Kim Possible. É um reflexo, né, da sua carreira, que ela é brilhante, que ela é incrível. Você é prazer de dirigiu. dirigir. É isso que eu ia falar. Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu pergunto se eu consegui chegar naquilo que ele tava pedindo? Eu não vou perguntar, porque se eu não cheguei, é melhor ficar quietinho na minha, tentar corrigir e tal. Mas aí, o que você achou agora? Dar spoiler pro pessoal. A gente não pode falar da obra, mas eu te pergunto, como você se sentiu? Vou ser bem honesto pra você. Tudo isso que você falou do início é real. Quando você começa a dublar, essa sensação de ansiedade pra fazer o melhor, ela tem que existir
existir sempre. Mas o mais importante disso tudo é saber quem vai te conduzir, vai passar o que falta pra você, pra tentar tirar essa sensação e transformar ela em potência. A sensação foi que eu tava protegido, eu não tenho tanta experiência na questão de anos, então pra mim foi muito desafiador porque foram cenas que eu não tinha feito antes. Então pra mim foi muito difícil porque pra chegar naquilo era uma coisa nova. O que você falou pra mim, da forma que você falou, e isso me trouxe uma tranquilidade pra fazer o que eu estudei anos da minha vida. Então tudo que você falou no início sobre direção e tudo mais, eu sou tudo, cara, é isso, foi se encaixando assim. Pra mim é uma sensação de realização. Aquilo pra mim tá marcado na minha memória como um exemplo. Se um dia eu for um diretor, eu quero ser assim. Então, obrigado mesmo. A gente, quando recebe alguém na nossa casa, eu parto do pressuposto que eu convidei e que aquela pessoa que vai entrar, ela vai fazer bem pra minha família. É assim que tem que ser o estúdio. Tem uma coisa que ela paira acima de tudo, que é quem vai receber a obra. Eu não digo que eu tenho uma empresa, eu digo que eu tenho uma produtora. Quando você tem um lugar que você oferece trabalho, você pode oferecer 3 coisas: preço, velocidade e qualidade. Se você tem qualidade e velocidade, teu preço é maior. Se você tem velocidade e preço, tua qualidade é menor. Preço e qualidade, a tua velocidade é menor. É interessante você falar, porque você pegou uma época lá de trás, né? Existem muitos diretores que tentam não entrar nessa furada, né? De ser uma coisa muito industrial. Não é nem por conta da dublagem. Os clientes já pedem isso, os prazos mais apertados e tudo mais. Por vezes, não é que eu não tenha parceiros pedindo coisas urgentes, enquanto diretor criativo líder e agora tem um nome bonito, CEO. Mas não é sempre que acontece. É mesmo? Macacos não usam calça jeans. Aliás, não usam nenhum tipo de calça. Elas escondem nossa melhor forma. É impossível, por exemplo, falar e perguntar de todos os seus personagens, porque eu sei que cada um dos seus personagens teve uma entrega específica pra ele. Não tem como passar esse vídeo sem, pelo menos, te perguntar um pouquinho, te jogando ali em cima do muro, que seria mais ou menos ali o teu top 5 ali, não de personagens favoritos, porque eu sei que isso é impossível. Personagens que, de fato, ali, você entrou no estúdio de uma maneira e saiu diferente, sendo um desenho da Netflix, sendo uma série com mais de 10 temporadas. Mas você já tá me lembrando, é isso? Acho que foi uma indireta, hein? Tipo assim, amor, você lembra que hoje a gente vai sair mais tarde, né? Quando eu fui a primeira vez na Herbert Richards fazer o teste com a Marlene, ela tava dirigindo um filme chamado O Mundo Perfeito. O Marco Souza dublava um menino à época. Eu fiz o teste das falas do menino. Marlene achou que eu levava jeito, minha madrinha e professora, e eu comecei a dublar. Só queria fazer uma ressalva aqui que quem me deu a oportunidade é o Mário Jorge e a Mônica Rossi. Então eu agradeço a eles todos os dias e a Marlene. Anos mais tarde, numa redublagem com direção do Hélio Ribeiro, eu venho a fazer um menino. Então teve um significado pra mim muito profundo. Agora num ramo muito sentimental, que eu sempre gostava de Jasper Jiraiya, preferia a Flashman, a Changeman. Eu fiz uma série chamada Beetleborgs, que eram adolescentes, era eu, Marco Souza e Carmen Caroline, que fazíamos os 3, e aí a gente virava uns robôs enormes, já os adultos e tal. Nada tem uma princesa. Eu, um Beetleborg azul, vou lhe salvar. Quando eu faço o gnomo leproso do Hearthstone porque faltou um dublador, e engraçado como foi a repercussão, o personagem tem 3 falas, cara. Incrível. Me dá um abração. O Leonard, ele tem uma coisa muito importante pra mim enquanto indivíduo, é ter a oportunidade de crescer junto com a personagem. Ele foi crescendo e amadurecendo e eu também. Você pode ser um expert em física teórica e programa de ficção científica e onde sentar no sofá, mas isso aqui é física aplicada. E quando se fala de física aplicada, O Ranch, Watch Dogs, eu não queria fazer a personagem, porque era o primeiro trabalho, eu ainda estava numa multinacional. Mas o projeto é grande, enfim, questões. Conversava muito com o Márcio Canosa. Eu tinha mandado umas 8 vozes, eu acho, não lembro. E aí eu falei, você quer uma coisa mais aqui assim e tal? Aí ele, eu quero que você faça o teste. Eu falei, não, posso te mandar outra pessoa? Pode. Aí eu fiz o teste meio que pra perder, depois eu dirigi a outra pessoa. Aí eu fui escolhido. Só uma parte aqui, eu vejo muita gente falando sobre localização de game, é dublagem, tá, gente? E eu vou explicar por que é dublagem, só no sentido de que a localização é a culturalização daquele idioma no seu, que a gente sempre fez na dublagem. O fato de você separar a dublagem do que é localização de jogos pode atender a algum desejo de que os atores em dublagem não participem tanto assim, você trabalhe com um outro elenco, que tá tudo bem em relação a isso, mas qual é a motivação de você não ter uma pessoa mais capacitada, com mais anos de trabalho para fazer aquilo? Fica o pensamento aí. Eu digo isso porque eu acho um desrespeito
Uhum. a história que a dublagem no Brasil construiu. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa deferência à dublagem. Os bárbaros estão nos portões prontos para arrancar a cabeça dos romanos. O outro personagem é o Elfo. Esse Uhum. encanto, a direção do Felipe Dumont, que deixa muita gente à vontade para propor as coisas. E eu acho isso muito legal. Incrível. Só trabalhos brilhantes. Parabéns por todos os seus trabalhos. Dá pra lavar mais rápido? Eu não consigo cobrir o meu pintinho sem deixar o meu bumbumzinho à mostra. Mas se eu cobrir o meu bumbumzinho, que o meu pintinho acaba ficando à mostra. É notório, eu já te falei isso. Aquilo que eu falei no início sobre a magia, não é mágica, é entrega, é amor, é paixão, é estudo, é preparação, é esse trabalho de humildade, de ouvir o outro, porque a dublagem é muito isso. E mais do que a humildade, é você compreender a essência da comunicação. Fico muito feliz de ter esse vídeo contigo, porque às vezes falta isso, principalmente para as novas gerações. É o olhar para os mais antigos, porque a gente não tem mais bancada. A única experiência que eu tive de bancada, eu tive uma experiência de vozerio com 2, 3 pessoas. Fiz um vozerio também com o Luiz Sérgio, ele fez um anime contigo. Lá atrás, Digimon. A Digimon era legal. Só para te complementar duas coisas, você falou de ouvir. Mauro Ramos tem uma frase espetacular que ele diz: o ator tem que ser humilde e o dublador 2 vezes mais. E a Mônica Rossi tem uma frase sensacional: amor, não se preocupa com as pausas. Vê como é que o rapaz está fazendo lá, interpreta. Entende a interpretação dele, que as pausas vão pro lugar, inclusive a interpretação, tá? Que lindo isso. Sobre o Digimon. Foi uma experiência muito legal que eu fiz o Armadilomon e fiz as Digivoluções, né? Tinha uma coisa da época que eu homenageei o Tom Cavalcante, que ele tinha um personagem na época chamado Pit Bicha e o Pit Bitoca. E na época ele falava Cuecão de couro! E o golpe de uma evolução do Armadilomon era Broca de ouro! Que maneiro. Lembra como era a Digievolução? Armadilomon hiper desenvolve para Digimon, a sabedoria profunda. Era isso, eu acho. Muito bom, muito bom, muito bom. Armadilomon, digivolve para... É o top 5 das direções, mas tudo bem. Então, fala pra mim. Eu já até tenho alguns favoritos aqui, mas eu quero ver se vai bater. Toda vez que você fala sobre números de projeto, a maioria das coisas é sigilosa e tal. Tem uns que não, que são abertos, né? O Diablo 3 foi o meu primeiro projeto. Fiz ele todo sozinho, enlouquecidamente, dirigindo sozinho, mas com todos os meus atores escolhidos. Eu escolhi o elenco e aí eu optei por algumas pessoas que eu achei que fossem casar perfeitamente bem. E o Diablo 3, ele tem 98% de comentários positivos sobre a dublagem no site da própria desenvolvedora, Blizzard. Então, assim, esse é um projeto que eu levo com carinho, assim, pra minha vida. E é aquela coisa, daqui a 10 anos eu vou querer ver e vou querer me emocionar. Eu me emociono até hoje. E o Ricardo Juarez, quando voltou pra fazer o Cruzado, aí ele falou assim, mas essa frase tá acontecendo o quê, Gustavo? Eu falei, não, você tá em Caldeon, esse daí é um comerciante, e aí ele fala com você mais ou menos assim. Eu vou te dar as frases que ele faz com o Mauro Ramos, que é o Bárbaro, que é mais parecido contigo. Aí o Ricardo me olhou pela tela, eu não acredito. Mas eu vou te provar. Numa pausa de gravação, eu liguei o Diablo 3, botei na cena, e ele viu que eu sabia o diálogo. Aí ele falou assim, mas como é que você sabe? Eu falei, porque eu sou obsessivo compulsivo. Depois que o Diablo saiu, eu joguei com todas as classes, tanto feminino quanto masculino, e joguei por mais de uma vez. Isso é uma compulsão. Cara, compulsão. Gênio. Asmodano reinará como o mal supremo. O segundo projeto é o Cyberpunk 2077, pela complexidade que foi. Foi o primeiro grande projeto da empresa, da Core Dream. Tem uma comunicação muito boa com o pessoal da CDPR, que facilitou muito o trabalho, porque é um projeto de maluco. Foram mais de 1.500 horas de estúdio. Surreal. A gente tinha umas questões de culturalização do tipo, os nômades vão falar uma coisa de meio mineiro, ou então pode ser uma coisa mais nordestino, mas um mineiro com um goiano pode misturar e tal. Usamos muitas pessoas de São Paulo, base do Rio, mas para poder ter a mistura étnica que Night City tem. A gente mudou muita coisa no texto, então tem coisas impronunciáveis, eu não posso falar coisas aqui no seu canal. Night City é 18, se não me engano, né? Então tem essa questão. Dá parabéns ao todo o elenco, mas isso é parte do elenco, tá? A parte técnica tá toda de parabéns. Tem 3 pessoas que fizeram o projeto acontecer. Foi a Érica, o Fabrício e o Duda Ribeiro. Eles fazem a voz masculina do V, a voz feminina do V, e o Duda é o Johnny Silverhand. Então, assim, tá ao lado desses talentos durante todo esse processo, que o Fabrício e a Érica responderam por metade ou mais da metade do projeto. E é um baita de um projeto. Eu confesso que eu não joguei ainda, tá na minha lista. Eu tô saindo agora. Não jogou, né?
Tá, tô saindo. Não, você não entendeu. Poder continuar. Tá na pilha da vergonha? Não, peraí, eu É porque justifico, eu também tenho uma pilha da vergonha aqui em casa. Tá na minha lista de jogos prioritários, mas é porque é aquilo, né? Infelizmente eu moro do Brasil, né? Eu tava esperando uma promoção e tal. Meu aniversário tá chegando. Ó. Mas você tem o Cyberpunk, não? Não tenho ainda. Justamente. Você precisa? É PS4. Mentira, peraí, calma aí. PS4, tá? Calma aí. Não te prometo nada, cara. Nunca prometi nada pra ninguém. Só jogou pro ar, né? Não, olha só, você joga pro universo Acabou. e o universo pode te atender. Eu lembro muito a vez que no Alpha do Heroes of the Storm, que também é um projeto querido pra mim, mas ele ainda não é o terceiro. Eu conseguia, cara, fui sorteado na chave do Alpha. Jogava desde o início. E o Cyberpunk tá na minha lista desde o lançamento, porque assim, é um estilo de jogo que me chama muita atenção. Foi um momento meio estranho, assim, que não deu pra focar a parte de diversão, digamos assim. Já tá no meu radar de novo esse jogo, porque era uma coisa que eu queria muito. Você acha que enganou a morte? Foi a morte que enganou você. Trouxe o Fabrício aqui pro canal pra falar sobre o jogo e tal. Vou até deixar aqui na descrição pro pessoal assistir. Mas tem duas coisas que é inevitáveis não te perguntar. A primeira seria no quesito lançamento do jogo, né? E falaram que o mais importante, que mais motivou a galera a ir até o final do jogo, foi a dublagem. Queria saber como é que isso chega até em você. E a segunda é uma das coisas que as pessoas perguntaram em relação ao Duda fazendo o personagem. Bom, então, assim, inclusive eu fiz preparação com a Erika e com o Fabrício de ator. Então, assim, eu tenho por mim que isso é muito necessário. Eu agradeço o elogio, eu não fiz isso sozinho. A equipe de tradução da gente é muito boa. O Fabrício também dirigiu o projeto, a gente mandou para São Paulo, o Ulisses dirigiu lá, para poder ter essa coisa de São Paulo, não tinha remoto na época, né? A gente teve um esforço homérico, hercúleo, de fazer o melhor produto possível. Eu acho que a gente atingiu. Eu sou chato pra caceta, então tem coisas que eu faria de outro jeito, e eu acho que é ótimo eu pensar assim. A escolha do Duda, aí eu te faço uma outra pergunta. Se não fosse o Keanu Reeves, a escalação seria sensacional? Sim, o Duda é maravilhoso, o Duda é incrível. Pra mim é isso. O Duda, ele tem um modo de falar próprio que é essencial para que o Johnny Silverhand exista. No sentido de que é imprevisível, é boca suja, é rasgado, ácido, próprio. É o Johnny. Então, assim, ele tem voz pra fazer do vilão mais pérfido ao mocinho mais bonito. E é tão particular, é bonito de ver, porque é vivo. O Johnny Silverhand, ele tinha que reunir tudo isso e mais ainda outras coisas que o Duda brilhantemente reuniu. Cara, é incrível, assim, de novo, eu ainda não joguei o jogo. Vai jogar, alguma coisa me disse. Calma aí, galera. Cara, eu sou fã de todos vocês. Você tem que mudar a sua colocação. O quê? Eu sou fã de todos nós. Você também, não é isso? Eu sou iniciante ainda não... Daqui a, sei lá, uns 10 anos eu falo isso. Mas eu te digo uma coisa, se tempo fizesse alguém ficar bom, você deixar o metal ao Léo não faria ele enferrujar. Caraca. É claro que você precisa de um tempo para se adaptar à técnica, enfim, mas você consegue perceber quando a pessoa ela tem o potencial para aquilo ou quando ela precisa desenvolver esse potencial. E você tem potencial para isso. Então, eu sou fã de nós todos, continua. Peraí que eu... Vamos pro próximo. Duda, Fabrício, Érica, vocês arrebentaram nesse jogo. Tá bem aí? Quer água? Eu tô bem. Respira. Olha o diafragma. Mãe, eu nunca vou trair você. Eu sei, filho. Eu sei. Thronebreaker é um jogo lindo, em que você tem a rainha Maeve de Lyria e Rivia, e ela perde o reino. Então ela acha o Gascon e tem um general que vão fazer o processo com ela de retomada do reino. Não tinha original. Narrador, Mauro Ramos. Falei, quero ele. Tinha a liberdade criativa de tempo para fazer o que eu quisesse. E como foi bonito que os atores todos se doaram. Gilberto Baroli fazendo um dos vilões. Foi bonito de ver essa construção. Mexi no texto todo também. Botar molhos, botar temperos, né? Me sinto bem nojento. Hearthstone, por conta de você não levar a sério aquilo que você construiu enquanto franquia para os fãs. E eu vou dar a todos nós liberdade. World of Warcraft, que eu fiz sozinho, do Pandaria até a Horda de Ferro, pelo trabalho que era e pelo trabalho que dava. Cara, que eu vou escalar quem pra fazer esse papel? Antigamente era o Robert, que tava no departamento de localização. Falar pra ele, cara, eu não vou escalar a mesma pessoa pra fazer dois papéis parecidos no universo. Esses universos vão se encontrar lá pra frente, que eu sei. E o Heroes foi a prova cabal disso. Pode acontecer. Aí, tempo é dinheiro, amiguete. E você não tem nenhum dos dois.
Cara, não, tem o outro, Overwatch, peraí. Um tal de Free Fire também, teve Free uma coisa Fire, assim. Eu faço as narrações pro World of Tanks também. É World difícil. of Tanks. É muito trabalho, vale a pena a gente fazer uma parte 2 aí, hein? Eu acho. Se tem um arbusto com bom posicionamento, vai ter alguém atrás dele. O marcador também ajuda a encontrar os amantes de arbusto. Em um desses projetos, ou não, a dublagem do português brasileiro teve mais de 96% de aprovação. O segundo idioma foi o inglês americano, com menos de 80%. Põe à prova, a gente começa a falar mais sobre a dublagem em si, como arte, porque a nossa profissão é isso, é artística, né? Eu sou formado em cinema, eu tenho uma especialização. Não sabia. Fazendo uma brevíssima entrevista, né, sobre o Igor. Lá em 2012, eu mudei pro Rio. 2013, eu comecei a dar aula numa faculdade. 2014, eu entrei para Maker. E aí eu fui crescendo, fui chamado para ser o chefe de edição, né, das equipes. Aí em 2015 ou 2016, a Webidia, que é uma multinacional francesa, comprou. E aí ela tinha alguns outros canais, como Adoro Cinema, IGN, Tudo Gostoso, Hypeness, Puri Break, Puri People. Eu ficava responsável por toda a parte de pós-produção de todos esses canais. Gerenciava mais de 500 durante esses 4 anos, mais ou menos. E aí, em 2019, decidi focar na minha carreira como ator, como dublador. Estudei o canal também, foi bem pré-pandemia, né? Aí veio a pandemia, aí eu continuei em casa, produzindo. 2021, eu ia continuar essa pegada, mas eu fui convidado para ser um especialista, digamos assim, de uma empresa que cuida sobre um ecossistema de saúde. Meio do ano passado, 2021, muitas perdas aconteceram na dublagem, você sabe muito bem disso. A Ana Lúcia foi minha professora de dublagem. Foi uma época que eu pensei, cara, eu tô dando mais tempo a outra coisa e produzindo um pouco sobre a dublagem. O que eu faço com a minha dor de ter perdido essas pessoas e como eu posso transformar em amor. Foi o ano que eu menos produzi vídeo no ano passado, porque eu não conseguia mesmo. Fiz a Dublacon no final do ano passado. Foi um momento bem especial, assim, porque eu fiz praticamente sozinho. Eu tive 5 pessoas ou 4 pessoas que falaram assim, você não tá sozinho, a gente vai te ajudar, independente do que for. Sou muito grato a todas elas. E hoje eu tô aqui agora, fazendo uma das coisas que mais me motiva, que mais me emociona. Não faço fortuna com versão dublada. A minha riqueza é estar aqui agora conversando contigo, ouvindo essa aula. Paga qualquer coisa, porque eu sei que isso vai reverberar. Daqui a 50 anos a gente vai olhar pra trás e vai ver esse vídeo e vai falar assim, cara, que maneiro, que aula, que momento. Sempre tem a ver com você. Não sabia que seu novo melhor amigo tinha isso? Gustavo, meu amigo, meu diretor, meu parceiro, meu colega de trabalho. É isso. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz, muito honrado. Obrigado por você ter parado o seu tempo. Cara, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você parou pra conversar com a gente, então eu fico muito feliz, muito grato, também. honrado. Você também podia estar fazendo qualquer coisa. E a gente tá aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Eu te agradeço. E você que tá assistindo esse vídeo já sabe, né, gente? Você já sabe, né? Se inscreve no canal, segue todas as redes sociais que eu vou deixar na descrição, tanto do Versão Dublada, Dublacon e do Gustavo também, que vai estar na descrição. E você já sabe. Versão Dublada, fui!